um respaldo, dar um embasamento bíblico para a cura interior. E por quê? Para quem está começando a assistir agora os vídeos, é porque todas as vezes que eu ministro esse estudo presencialmente, a pergunta que me fazem é: como é que fica a salvação em Cristo e cura interior? Então a cura, é necessário que haja uma cura. A salvação em Cristo pode acontecer independente de ter uma cura interior? E também, como é essa questão da cura interior, se nós já temos o novo nascimento, que é um processo que ocorre, né, dentro do sujeito, desde que ele abre o seu coração para o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que opera esse novo nascimento. Então são questões que me fazem. Por isso, eu estou aqui falando para vocês sobre o embasamento bíblico e teológico sobre a cura interior. Depois, nós vamos estar falando da técnica da qual eu faço uso nos meus, quando eu exerço, quando eu faço a cura interior. Por ora, é muito importante, dentro desta teoria, nós sabermos de uma coisa. Eu diria que o pastor, ele tem uma missão. E essa missão ela é dividida em 3 momentos. Didaticamente, para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. No primeiro momento, ele prega a palavra. No segundo momento, ele vai discipular aquele que aceitou a palavra, que aceitou a Jesus. No terceiro momento, ele vai curar as emoções e a alma daquelas ovelhas que aceitaram a Jesus, certo? Então são esses 3 momentos: pregar, discipular e curar. Então eu diria que essa seria a missão do pastor, não só do pastor, mas de todos aqueles que exercem uma liderança na igreja, que exercem uma autoridade na igreja de liderança. Por que eu estou falando isso? Porque esse terceiro momento, que é a cura das emoções, eu diria que ele entra na questão do aconselhamento pastoral. Então aqui ele prega, ele discipula e aqui ele vai aconselhar, o aconselhamento pastoral. Existem 2 tipos de aconselhamento pastoral. Nós temos o aconselhamento convencional, que é aquele aconselhamento que é dado no final do culto, ou ele é dado em algum outro momento, quando alguém procura o pastor para dividir, para pedir uma orientação. Então, só que esse aconselhamento, ele morre, ele se esgota em si mesmo. Ele não tem um acompanhamento. Então, ele é um aconselhamento convencional, que ocorre no dia a dia. Existe o aconselhamento estrutural. Esse aconselhamento estrutural, ele tem, pelo menos, ele compreende uma série de encontros. Na minha teoria, esses encontros vão de 8 até 12 encontros, onde a técnica do aconselhamento ocorre. Dentro desta técnica de aconselhamento pastoral, também nós colocamos aí a cura interior. Portanto, é um aconselhamento estrutural, porque ele não se esgota num único momento, ele passa por um processo. Ele passa por um processo de 8 a 12 encontros. E é aí que nós podemos usar a cura interior se nós julgarmos que ela é necessária para aquela demanda de queixa que está sendo dividida com o pastor. Certo? Agora, uma outra questão dentro do aconselhamento pastoral que eu queria estar aqui falando para vocês. Uma delas é o seguinte: existem dentro desse aconselhamento estrutural aquela escola que defende a total separação da psicologia e a teologia e a fé. É um casamento que não dá certo. E um dos defensores dessa ideia é o Jay Adams.
ele inclusive execra com a psicologia. E ele diz que ele não é nem um pouco confortável uma pessoa que conhece as Escrituras e tem intimidade com o Espírito Santo de Deus encaminhar uma pessoa para um psicólogo que não conhece a Deus. Isso ele escreve no livro dele, certo? Então ele critica e ele execra a psicologia. Então ele não é psicólogo, ele nunca estudou psicopatologia, certo? Agora existe a escola que integra, que traz conceitos da psicologia e da psicanálise para aplicação no aconselhamento pastoral. E um desses autores é o Mihaly. Ele defende que o pastor pode sim exercer conceitos da psicanálise e da psicologia, desde que esse pastor faça uma especialização em aconselhamento dentro da determinada abordagem que ele quer usar, certo? Então nós temos aqui duas coisas: aqueles que integram e aqueles que não integram a psicologia e a fé. Eu, enquanto pastor e psicólogo, eu não vou aqui dizer que eu integro ou eu separo. Eu faço uma dialética entre uma coisa e outra. Eu tenho um olhar. Quando eu falo aqui de psicologia e psicanálise, é com o objetivo de ampliar essa cosmovisão do homem e não especificar apenas esse ou aquele. Nós trabalhamos um sujeito como um todo. Por isso que a psicologia e a psicanálise ampliam a nossa maneira de enxergar esse sujeito que está diante de nós, certo? Portanto, nessa teoria, nesse primeiro momento do nosso estudo, eu gostaria de falar sobre, já quase encerrando, sobre a questão do inconsciente. O inconsciente foi um estudo feito pelo Freud de uma maneira muito exaustiva, né? Ele é o cientista do inconsciente. E nós vimos no outro vídeo que esse inconsciente ele se manifesta de três maneiras: ou através de mecanismos de defesa, ou através de um traço de caráter, ou através da psicossomática, ou seja, aparece uma doença no corpo. Porque tudo para defender o ego. Mas para vocês entenderem isso, eu vou ter que trabalhar essa questão do ego. E como é que isso foi construído? Como é que esse aparelho psíquico ele foi construído? E por que esses mecanismos? Então, só para vocês verem, nós temos aqui alguns mecanismos de defesa. Vamos ver a questão dos mecanismos de defesa. Nós temos a racionalização, nós temos a negação, nós temos a identificação e nós temos a projeção. Tudo são mecanismos de defesa, eu citei apenas alguns. Eu posso falar de cada um deles, certo? Agora eu quero dar um exemplo na Bíblia. Quando Jesus chegou a Samaritana, todo mundo conhece essa passagem da Bíblia, talvez já ouviu N pregações. Lá no capítulo 4, quando Jesus pede água, Jesus pede água à mulher, ela diz assim: como sendo tu judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Então, na verdade, aquela mulher, ela não foi solícita ao pedido de Jesus. O que veio? Ela manifestou um mecanismo de defesa. E o que vai acontecer depois? Jesus ele vai quebrar com esse mecanismo de defesa. E aí, depois que ele quebra, Jesus entra realmente na dor e na ferida dela. Entendeu? Na dor e na ferida dela. Como nós já estamos aqui chegando aos 10 minutos de vídeo, entendeu, queridos? Eu vou dar continuação ao próximo. Veja bem, mecanismos de defesa são comuns para defender o nosso eu, mas eles são nocivos, porque defendem quando na verdade eu preciso confrontar e não defender, certo? Então, para sintetizar, eu ainda estou falando sobre a teorização da cura interior, mostrando embasamentos bíblicos, e eu
não sou Jay Adams e não executo a psicologia, não abro mão dela, mas eu faço uma ponte, uma dialética entre fé, teologia e os conceitos que a psicologia nos disponibiliza para ajudar nessa cosmovisão de homem psicodinâmico da qual nós aqui estamos defendendo. Muito obrigado por vocês terem me assistido e até o próximo vídeo. Obrigado. Deus abençoe a todos.